Boa noite. Antes de tudo, convido vocês a levantarem um clamor, juntamente comigo, pela cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, que estão tendo... Muitas pessoas perderam suas coisas. Ontem houve uma tempestade muito feroz lá, e a gente tem notícias de irmãos da igreja, lá da Igreja Ábua de Porto Alegre, onde a gente congrega, que perderam coisas, familiares, casas foram destelhadas, entrou água em tudo. Só quem passou por uma situação dessa sabe como é difícil, É muito complicado. Amém? Então vamos orar. Convido você a orar comigo nesse momento sobre isso. Senhor, nós queremos orar para que tudo aquilo que foi perdido, Senhor Deus, nessa situação de chuva, Senhor Deus, de temporal, Senhor Deus, que venha a ser restituído, Senhor Deus. Senhor, que tudo aquilo que foi embora, foi levado pela água, foi levado pela força dos ventos, Senhor Deus. Dá condições, Senhor Deus, para que tudo isso possa ser trazido, Senhor Deus, de melhor maneira ainda, Senhor Deus. E usa o poder público também, Senhor Deus, para que isso possa ser, para que os recursos possam ser bem aplicados nesse momento, Senhor Deus, em relação a isso. E também oramos, Senhor Deus, em relação à companhia de energia elétrica também, que está tendo dificuldades de colocar as coisas novamente, Senhor Deus, em funcionamento. Oramos por tudo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor Deus, nesse momento também, levanta pessoas com coração generoso lá, Senhor Deus, naquele estado, Senhor. Para que, Senhor, a tua igreja possa estar ali também, Senhor, levando não só, Senhor Deus, alimento, levando não apenas, Senhor Deus, suprimento, mas levando também a tua palavra, Senhor Deus, uma palavra de afeto, Senhor Deus, em cada localidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite, Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero falar sobre alguns pontos importantes, alguns princípios que Paulo nos traz. Essa carta que foi escrita por Paulo e Timóteo para os santos de Colossos, que era uma igreja lá na Frígia, na província da Ásia. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, NVI. Era uma igreja que estava numa região onde as pessoas cultuavam outras divindades, dentro do Império Romano. Provavelmente essa carta foi escrita antes de um terremoto que assolou a cidade de Colossos entre os anos, na década de entre 60 e 64 depois de Cristo. Enfim, era uma região onde cultuavam várias divindades diferentes. Mas o Evangelho chegou ali, graças ao Espírito Santo que conduziu os nossos irmãos a levarem esse Evangelho lá. No domingo aqui foi falado sobre missões, E Deus nos chama a sermos missionários. E glória a Deus por esses irmãos, por Paulo, por Timóteo, por todos esses irmãos que levaram o Evangelho já lá no século I. E hoje nós estamos falando sobre isso. Então, os frutos do Espírito Santo continuam sendo produzidos e têm chegado até nós. E certamente, tudo que um missionário leva, toda a palavra que ele leva adiante, isso aí ecoa muito mais longe do que a gente possa imaginar. Muito mais longe. Às vezes a gente pode pensar que uma vida se converteu, mas sabe-se lá o efeito que aquilo ali vai gerar numa comunidade, anos depois, ou em famílias todas. Então a gente tem que valorizar bastante isso. Amém? Vamos orar mais uma vez antes de começarmos a falar aqui então sobre esses princípios que temos aqui em Colossenses. Senhor, eu te peço que tu venhas estar me usando nessa noite, Deus. Eu sei que eu de mim não tenho nada a oferecer, mas o Teu Espírito Santo pode nos capacitar, Senhor Deus. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está falando conosco nessa noite, não apenas com os meus irmãos que estão ouvindo, mas também comigo, Senhor. Então, Senhor Deus, que a Tua palavra seja honrada nesse lugar, nessa noite, como tem sido sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, Colossenses, nós temos aqui uma carta que tem 4 capítulos, foram acrescentados a posteriori, A Bíblia foi dividida posteriormente assim. E o ponto 1 que eu quero trazer, o primeiro princípio que eu quero trazer, que Paulo nos apresenta aqui, claro que a gente poderia extrair muito mais coisas, Mas o primeiro princípio, o primeiro ponto que eu quero trazer está ali em Colossenses 1, do 9 ao 11, que diz o seguinte: por essa razão
desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa epístola de Paulo aos Colossenses é o orar pelos irmãos. A importância da oração, que tem de nós orarmos uns pelos outros. E Paulo está destacando isso aqui nesse momento. Não deixemos de orar. Não deixamos de orar por vocês. E é uma pergunta que nós podemos fazer sobre nós. Nós temos orado pela vida dos nossos irmãos. Nós temos dedicado tempo orando pela nossa liderança, pelos nossos liderados, pelas pessoas que estão juntos no departamento onde a gente está, pelas pessoas que têm vindo à igreja, pelas que não têm vindo à igreja. A gente tem usado o nosso tempo para orar uns pelos outros. Paulo nos instrui, que a palavra de Deus nos instrui a orarmos pelos nossos irmãos. Amém? O outro ponto que eu quero trazer está ali entre os versículos 12 e 14, que diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Outro ponto aqui que nós destacamos é que nós devemos ser gratos a Deus pela sua obra. Nós trabalhamos bastante na igreja, nós fazemos tantas coisas, mas nós não devemos nos esquecer da obra que Jesus realizou por cada um de nós. E nós devemos ser gratos a Ele por isso. Ele nos transportou de um império de trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Antes nós éramos inimigos, hoje nós somos amigos de Deus. E tudo isso pela obra de Jesus na cruz. Não é porque nós somos os melhores, ou os mais bonzinhos, ou os mais espirituais. Não, são frutos do Espírito, né, que estão conosco o tempo inteiro, que Deus tem produzido através das nossas vidas. Mas Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E se Jesus não tivesse derramado o seu precioso sangue na cruz, todos nós estaríamos perdidos. Concordam comigo? O sangue de Jesus é poderoso para nos salvar. Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. E é importante que nós sejamos sempre gratos a Deus por isso, jamais nos esquecendo. E ele continua dizendo ali entre os versículos 21 e 23, ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então é importante que a gente entenda e que a gente seja grato a Jesus, mas que a gente tenha um procedimento diferente do que quando a gente estava no mundo. Todo mundo aqui sabe de onde Jesus nos tirou. Todo mundo aqui sabe das barbaridades que a gente é capaz de fazer. Todo mundo sabe de si. Então a gente tem que ter um procedimento diferente. Jesus morreu na cruz por nós, nós cremos nele, nós somos salvos por isso, mas nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. A nossa vida tem que demonstrar que a gente tem uma nova vida, que o velho homem e a velha mulher ficaram para trás. Então nós devemos lembrar sempre que somos gratos a Deus pela sua obra, devemos agir com um coração grato. Amém? O ponto 3 está ali em Colossenses 2, capítulo 2, a partir do versículo 2 também, do 2 ao 8, tá? Ele diz assim: esforço-me
para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, outra coisa que Paulo traz para a gente aqui é essa busca por esse pleno entendimento de Cristo. A igreja de Colossos estava firmada numa região onde havia uma série de cultos chamados de cultos de mistérios. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Que eram religiões de mistérios onde apenas alguns iniciados tinham acesso a determinados elementos daquela religião, como se eles fossem adquirindo sabedoria conforme eles fossem avançando em graus dentro da religião. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que todo o mistério está revelado em Cristo Jesus. E se nós temos a Jesus, nós temos toda a sabedoria que Deus tem para nos dar. Isso não pertence apenas a um grupo seleto de iniciados, não. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos dedicamos à leitura da palavra, nós vamos alcançar esse pleno entendimento em Cristo para que nós não sejamos enganados por doutrinas humanas. E muitas vezes tem acontecido, não só nesses dias, mas nos dias de Paulo também, da gente tentar jogar para dentro da Bíblia doutrinas humanas e fazer a Bíblia dizer aquilo que a gente quer que ela diga. Quando, na verdade, nós temos que olhar para as Escrituras e nos adequarmos a elas. Porque as Escrituras, sim, devem ser a nossa régua de fé. A gente lê a Bíblia e a gente vai olhar para as coisas e entender, isso aqui me serve, isso aqui não me serve do mundo. É a Bíblia que vai me orientar. Então eu tenho que chegar diante das Escrituras despido, né, de tudo aquilo, talvez até de uma arrogância intelectual que algumas pessoas possam ter. E a gente vai olhar para as Escrituras buscando esse pleno entendimento para que nós não sejamos enganados e para que vivamos nele. Não adianta a gente dormir com a nossa cabecinha em cima da Bíblia, né? Tem gente que faz quase como aquelas simpatias, né? Aquelas coisas, bota lá para dormir embaixo do travesseiro, deixa o Salmo 91 aberto. Não adianta nada. Se a gente não meditar nas Escrituras e a gente não chegar diante de Deus com humildade, a gente não vai avançar, não vai ter entendimento em relação a essas coisas. A gente tem que ter isso aí. Então a gente vai buscar esse pleno entendimento. Isso aí, para isso a gente precisa ter um coração humilde diante da palavra de Deus. Então esse é o ponto 3. O ponto 4 está ali em Colossenses 2, do 13 ao 15. A gente já falou que a gente tem que ser grato a Deus pela obra dele. Do 13 ao 15, Paulo vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou, olha que poderosa essa palavra, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que poderoso isso, né? Então, havia um escrito de dívida, antes da gente entregar a nossa vida para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele plenamente, essa dívida foi rasgada, foi paga. E nenhum de nós aqui poderia pagar. Jesus pagou o preço pela gente. Nós cantamos, né? Quantas vezes cantamos? Eu sei que foi pago um alto preço. E esse alto preço foi preço de sangue, sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E nós não devemos nos esquecer disso jamais, que só Cristo tem poder de nos perdoar, nos vivificar e nos salvar.
Essa é uma mensagem de Paulo também contra o legalismo. Muitas vezes nós achamos que pelo nosso muito fazer, pela força do nosso trabalho, nós vamos alcançar alguma coisa. Mas, na verdade, nós temos que ter uma fé genuína em Jesus. Então, produzir esses frutos dignos de arrependimento que o Espírito Santo vai produzir através de nós. Mas se a gente muito trabalhar, muito trabalhar, só trabalhar, e fizer isso pelos motivos errados, que não forem para glorificar a Deus e agradá-lo, isso não vai servir de nada. A gente não vai conseguir... A gente pode tocar muito bem, daqui a pouco alguém toca muito bem violão, teclado, o outro prega muito bem, o outro cuida da portaria da igreja, que é uma maravilha, o outro varre a igreja, que é uma bênção só. Só que se fizer isso pelos motivos errados, isso não serve de nada. A gente se torna legalista. A gente começa a dar mais valor para aquilo que a gente faz do que aquilo que Jesus fez por nós. E a gente tem que saber mensurar isso aí. Jesus, ele fez a obra máxima por nós. Tudo que nós fizermos tem que ser em gratidão a Ele. Vamos ser gratos a Deus. Amém? O outro ponto que eu quero trazer aqui está em Colossenses 3, do 1 ao 4. E ele diz o seguinte, Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, antes nós estávamos mortos, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse ponto aqui é que nós devemos pensar nas coisas do alto. Abandonar as coisas de natureza terrena. Deus não nos chama a sermos alienados. Afinal, nós temos que saber até pelo que orar. Nós estávamos orando agora por uma catástrofe que aconteceu, uma catástrofe ambiental e que está afetando a vida de um monte de gente. Nós não somos chamados a sermos alienados. Não. Mas nós temos que ter um olhar diferenciado para as coisas que são espirituais e que são eternas. Senão a gente começa a pensar apenas no nosso próprio umbigo, apenas no nosso próprio nariz, apenas a buscarmos essas riquezas terrenas, essas coisas que nós podemos ter aqui na terra, que muitas são muito boas, mas isso não pode ser o nosso Deus, não pode ser o nosso motivo de adoração. Então, nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para as coisas espirituais. Quando nós estamos, por exemplo, dizimando na igreja e ofertando, a gente não está fazendo isso como barganha com Deus. Deus, eu vou te dar tanto, porque eu quero ganhar tanto de volta. Se a gente fizer isso, a gente vai estar olhando para as coisas terrenas. Quando a gente investe num missionário, por exemplo, a gente está olhando para as coisas espirituais, para as coisas do alto, para as coisas eternas, e a gente está investindo em algo que a gente acredita. A gente acredita no poder de Deus e que Deus está usando a vida dos missionários. Ou quando nós investimos na igreja, vamos ajudar a comprar uma bateria nova para a igreja. Um exemplo? Está ótima a bateria aqui. A gente vai investir em coisas espirituais, em coisas do reino. E assim várias outras coisas. Mas a nossa vida deve ser assim. Eu estou falando exemplos da igreja, mas a nossa vida no cotidiano também. A gente tem que valorizar o tempo com os nossos filhos. A gente tem que valorizar o tempo com o nosso cônjuge. A gente tem que valorizar o tempo com a nossa família. A gente tem que olhar para as coisas que realmente valem a pena. Senão a gente começa só a pensar na gente. Essas coisas que valem a pena, essas coisas que Deus nos deu, que nós deveríamos estar todos os dias ali regando, às vezes a gente acaba deixando de lado. E quando a gente vê, já passou. E a oportunidade que a gente tinha de desfrutar daquilo que Deus estava nos dando se perdeu também. Então vamos pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas eternas. Amém? Investamos tempo aí, vamos investir tempo nas coisas de Deus. E aqui, depois fica como lição de casa para a gente, tem uma série de coisas que Paulo nos diz que a gente deve abandonar. Depois a gente pode dar uma lida em Colossenses, e lembrar disso também. Outro ponto que Paulo nos traz está ali entre os versículos 15 e 17, também no capítulo 3. Que ele diz o seguinte:
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então nós somos chamados a ensinar, somos chamados a louvar, adorar a Deus, contribuirmos para o reino. Mas o que eu quero destacar nesse ponto aqui é que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, com o que vão achar da gente, com o que eu vou vestir hoje. Né? Daqui a pouco a pessoa está com pouco dinheiro e pensa assim, vou vestir 2 vezes a mesma roupa, 2 domingos seguidos na igreja. Exemplo bobo, né? A gente não tem que se apegar nessas coisas. Cristo é que tem que nos dar a paz em tudo que a gente for fazer. Tudo que a gente fizer, a gente tem que buscar a paz do Senhor. Se não tem paz, alguma coisa de errado pode estar acontecendo. Então tudo que a gente for fazer, a gente vai orar e vai pedir, Senhor, me auxilia aqui. E a gente vai sentir se a gente tem paz ou não. Né? Todo mundo já teve esse tipo de experiência. Sabe quando uma coisa não é de Deus e às vezes está tão claro ali que a gente chega a nos perturbar, né? A gente olha para não, isso aqui não dá. Nos tira a paz. Mas Cristo nos dá a paz. Ele é o juiz em nossos corações. Não são as redes sociais. Não é o que o mundo está dizendo que a gente tem que fazer. Não é o que o político está dizendo. Não é o que fulano de tal está dizendo, o pensador, né, o melhor aí que está agora aí mais bombando nas redes, enfim. O nosso juiz é Cristo. Jesus é o juiz dos nossos corações, é Ele que nos traz paz. Ele é o príncipe da paz. Por isso que quando pessoas estão com Jesus, firmes em Jesus, e podem estar numa situação de guerra, as pessoas ficam em paz. Internamente elas estão em paz. A gente tem visto tanto esse conflito ali, né, Israel, Hamas, aquela situação toda de guerra, a gente tem visto desde aquela atrocidade que aconteceu lá, e agora bombardeios e gente morrendo, e não para de morrer gente. Existe uma igreja ali, e a gente tem que orar por aquela igreja também. São poucos milhares de cristãos, mas estão ali, e a gente tem que orar por eles. Nós temos orado por aqueles cristãos ali, para que Deus traga a paz ao coração deles. A gente tem que orar por aquelas vidas, para que eles estejam fortalecidos em Deus. E que Deus dê livramento e que acabe logo com essa situação de guerra, né, também, porque isso aí não pode ficar perdurando. Né? A gente ora pela paz em Israel, que acabe logo essa situação. A gente também ora, né, pelos demais povos ali que também precisam encontrar a Jesus. Tem vários países ali que às vezes são de maioria muçulmana, mas temos cristãos ali também. A gente tem que orar pela igreja também. Em toda essa situação. Que a paz de Cristo esteja no coração deles também, nesse momento de tormenta, nesse momento de dificuldade. Oremos por eles. Amém? Ponto 7 aqui. Vamos até o 8, quase encerrando. Não falei no início, porque senão o pessoal já começa a ficar apavorado, né? Começa a contar os pontos, né? O cara está no 1, o cara não sai do 1, né? Então vamos lá. Estamos quase acabando, estamos chegando lá. Colossenses 4, do 2 ao 6. Do 2 ao 6. Já indo para o final da carta, né? Paulo começa a falar algumas coisinhas ali direcionadas para o fim. E ele vai dizer assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim que possamos proclamar o mistério de Cristo. Está usando aquela linguagem falando em mistério de novo aqui, né? Possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha só que forte isso aqui.
Primeiro, Paulo está dizendo, orem para que não se fechem as portas e para que eu possa continuar pregando o evangelho. Essa é a visão de alguém que olha para as coisas do alto. Amém? Ele está preocupado com isso. Mas ele está dizendo aqui, gente, olha só. Está falando com cuidado como proceder para com os de fora, ou seja, aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Aproveitem sempre as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Ah, mas eu tenho uma vida que às vezes eu estou mal, eu não estou bem. Gente, quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente não pode passar um dia inteiro sem falar de Jesus para alguém, a gente tem que falar. É a coisa mais importante que a gente tem é Jesus. A gente não vai compartilhar dele? A gente tem que compartilhar. Falar de Jesus para as pessoas. Aproveitar cada oportunidade. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Vocês sabem que ano passado a minha avó faleceu, né? A irmã Ivone, alguns conheceram. E a minha avó, não é porque ela morreu, mas a minha avó falava de Jesus todo dia para alguém. Nem que fosse para uma criança na rua, ela falava de Jesus. Ponto de ônibus, ela aproveitava a oportunidade e falava de Jesus para alguém. E aí, esses dias eu postei uma foto da minha avó, e aí chegou uma mensagem ali. A tia Ivone, era um sobrinho dela, me apresentou o melhor amigo que eu tenho até hoje, que é Jesus. Gente, isso não tem preço. A gente falar de Jesus para alguém não tem preço. Não tem. O preço é Jesus que pagou na cruz por nós, mas nós não tem como mensurar isso. A pessoa entregar a sua vida para Jesus, ter uma vida nova, ter uma vida diferente, nós somos chamados a proclamar o Evangelho e aproveitarmos as oportunidades. E ele diz assim, que o nosso falar seja sempre agradável e temperado para com essas pessoas. E às vezes a gente erra na nossa vida. Né? Às vezes a gente está ali e começa, daqui a pouco, com um colega de trabalho. E a pessoa começa a olhar, esse aqui não se converte mais. E daqui a pouco até está respondendo atravessado, ou na nossa casa, ou na nossa família, enfim. E nós somos chamados a falarmos de forma agradável e temperada. Temperada, olha só. Tempero tem um ponto certo. Sal é muito bom. Mas dependendo do que a gente vai comer, a gente bota bem pouquinho sal. E dependendo, a gente bota um pouquinho mais. E a gente tem que pedir que o Espírito Santo nos oriente a sabermos como a gente tem que lidar com as pessoas. Senão a gente começa, às vezes, a ser muito duro. É só paulado. É só lei nas pessoas. E a gente tem que saber entender o momento que cada pessoa está vivendo e pedir que a nossa fala seja temperada para com os de fora. Que Deus nos dê essa plena sabedoria e entendimento. Isso a gente só vai ter em Jesus. Não é Ismael, não é Gal, não é Célio, não é Luiziana, não é Débora, não é Sandra. É o Espírito Santo que nos dá isso. A gente tem que pedir. E se a gente errou com alguém, a gente vai pedir perdão. Para a pessoa e para Deus também. E pedir que Deus nos dê uma nova oportunidade. Amém? Glória a Deus. E o ponto final, já indo para o fim aqui, ponto 8, princípio 8, está em Colossenses 4,17. É um versículo só. Tá? Onde Paulo se dirige a uma pessoa chamada Arquipo. Eu nem lembro se o Arquipo aparece outra vez na Bíblia. Não lembro. Acho que não. Mas olha o que Paulo diz para ele, e cabe para todos nós. Todos nós. Ele diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Ismael, cuide em cumprir. Sandra, cuide em cumprir. Gal, Célio, Débora, Luiziana, Ana Cristina, Paulo Doneda, Paulo Valério, Gabriel, quem estiver assistindo essa mensagem agora, que a gente possa cuidar em cumprir o ministério que nós recebemos do Senhor. Ele nos deu algo precioso e nós temos essa responsabilidade. Amém? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, Deus, e te pedimos que a Tua palavra
Continue falando conosco, Senhor. E te pedimos que Tu produza em nós, Senhor Deus, frutos dignos de arrependimento, Senhor. Produza em nós, Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento, Senhor. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti, diariamente pela Tua obra na cruz do Calvário, Senhor. Não queremos ser legalistas e achar que nós podemos conquistar qualquer coisa pela força do nosso braço, pela autossuficiência, Senhor. Pela nossa intelectualidade, porque nós fazemos coisas muito bem, mas, Senhor, nós queremos entregar a Ti o melhor que nós pudermos, Senhor. O melhor, Senhor Deus, em adoração a Ti, Senhor. E que toda oportunidade que nós tivermos, Senhor Deus, nós não percamos e que nós possamos falar de Ti para as pessoas, Jesus. Nos dá esse tempero, Senhor, para que possamos falar conforme Tu quiseres, Senhor. E, Senhor, nós oramos, Jesus, para que cada oportunidade, Senhor Deus, seja realizada da melhor maneira possível, Senhor. Nos usa, Senhor. Cumpre através de nós aquilo que Tu tiveres que cumprir. Nós nos entregamos plenamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos cuidar do nosso ministério, do ministério que Tu nos deste. Em nome de Jesus. Amém e amém.